Olá, queridos estudantes da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e a nossa aula hoje é sobre termoquímica. É uma aula voltada para o segundo ano do ensino médio e nessa aula nós vamos compreender os conceitos de calor e suas unidades de medida, classificar os processos físicos e químicos como endotérmico e exotérmicos, ou exotérmicos, relacionar o estado físico, o estado energético de um sistema com alotropia e mudança de estado físico, compreender o conceito básico de entalpia, estudar a variação de entalpia nos processos endotérmicos e exotérmicos e interpretar diagramas de variação de entalpia. Ufa, muita coisa. Então, vamos aqui. Tudo isso a gente estuda num ramo da química chamado de termoquímica, que está diretamente interligado com em termodinâmica em física. São dois conteúdos que se complementam, né? Bom, o que é termoquímica então? A matéria, né, ela sofre várias transformações e geralmente as transformações que ocorrem sofridas pela matéria são quase sempre acompanhadas pela absorção ou liberação de energia. E é essa energia liberada ou absorvida que é o objeto de estudo da termoquímica. Primeiro, vamos na definição, no conceito de calor e temperatura. O que é a temperatura? Temperatura é a energia, é o grau de agitação das partículas de uma substância. E o que é calor? É a energia em movimento. Então, quando a energia... Só existe calor se existe uma diferença entre temperatura entre dois corpos. É quando você encosta o seu corpo no corpo da outra pessoa e ela está ou mais quente ou mais fria do que você. Nesse caso, vai existir calor, porque vai existir uma energia em trânsito. A energia, o calor, o fluxo dele é sempre da maior temperatura para a menor temperatura, até chegar um momento que o sistema adquire o equilíbrio térmico. Então, apresentados esses dois conceitos, vamos para a unidade de expressão de medida. No Sistema Internacional de Medida, essa energia é medida em joule. Agora, pode ser medida também em caloria. Quando a gente compra alimentos e que vem expresso a quantidade, o valor calórico daquele alimento nas embalagens, geralmente ela é dada em caloria. Então, o que seria uma caloria? É uma quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. Então, essa temperatura, se eu tenho 1 grama de água, 1 ml, e eu preciso elevar a temperatura dela de 14 graus para 15 graus, a quantidade de energia necessária para isso foi de 1 caloria. Agora vamos para o segundo objetivo nosso lá, que era associar os processos endotérmicos e exotérmicos com as mudanças de estados físicos dos materiais. Processos que absorvem calor ou que necessitam de calor para ocorrer é chamado de endotérmicos, endo, para dentro. Então aqui eu peguei esse esquema de mudança de estado físico, porque vocês sabem que para passar do estado sólido para o estado líquido precisa absorver calor, ou seja, para fundir é necessário fornecer calor. Para vaporizar também é necessário absorver calor. Então, nesse sentido, do sólido para o líquido para o gasoso, a gente tem processo que absorve calor, portanto, são processos endotérmicos. O contrário, quando a água condensa, quando o líquido solidifica, aí a gente tem o processo inverso, que a gente chama de processo exotérmico. Lembre-se que nesse caso aqui, ó,
quando você põe a água na geladeira, para ela se transformar em gelo, ela vai dispensar calor para o meio ambiente. Então, aqui a gente tem processos exotérmicos. Agora, quando se trata de fenômenos químicos, quando que a gente tem uma reação química que a gente pode chamar de endotérmica e de exotérmica? Se libera calor, ela é exotérmica. Se absorve calor, ela é endotérmica. Situação que libera calor, a queima do gás metano. Ou gás de cozinha. Quando o gás de cozinha reage com o oxigênio do ar, parte do calor que ele libera é utilizado para quê? No cozimento dos alimentos. Quando a lenha é queimada, o calor liberado nessa reação química é utilizado para aquecer os espaços, o ambiente. Na época de São João, é o espaço, a gente queima, ali está ocorrendo uma reação química que a gente aproveita a energia que está saindo da fogueira para nos aquecermos. Ali é um processo exotérmico. Então, só para a gente refletir um pouco, embora as respostas já estejam até aqui. Quando a gente cozinha o alimento, processo que necessita absorver calor. Então, a gente tem um processo endotérmico. Quando a gente evapora o etanol, quando a gente passa álcool na pele, a parte que a gente passou o álcool fica mais fria, a gente sente um frio, resfria naquela região. Aquilo ali é para o álcool evaporar, ele absorve calor do nosso corpo, e por isso que a gente está sentindo frio, porque a gente está liberando calor. E o processo, então, de evaporação do álcool é um processo endotérmico. Por outro lado, quando queima os combustíveis, vamos pegar a queima da gasolina, já é um processo exotérmico. A energia liberada na combustão dos combustíveis é utilizada para fazer o carro andar, para fazer o motor funcionar. Explosão de fogos de artifício também é processo exotérmico. Bom, então, até aqui, espero que você tenha compreendido essa questão de o que é um processo exotérmico e o que é um processo endotérmico. Só mais um exemplo aqui, ó. Quando a gente tem, essa é uma questão da PUC Campinas, né? Um novo projeto para aviões supersônicos comerciais é usar o combustível de foguetes, hidrogênio mais oxigênio. O poder calorífico desse combustível e do convencional para esse tipo de avaliação são os seguintes. Olha, o poder combustível do hidrogênio aqui, ó, é 1,5 vezes 10 a 5 kJ por quilograma. Já olha a querosene, que é o combustível convencional, que é 4,3 vezes 10 à quarta potência. Aí a pergunta é, para obter a mesma quantidade energética da combustão de 1 kg de hidrogênio, é necessário uma massa em quilograma de querosene de ordem de... Aqui, ó, você faz regra de 3, né? Você sabe que 2 gramas... 1 quilograma de hidrogênio libera essa quantidade de energia. Só que eu preciso saber qual a quantidade de hidrogênio para liberar essa quantidade ali. Então, é só você aplicar uma regra de 3. 1 quilograma libera isso, para liberar essa quantidade vai ter o quê? X. Multiplicar invertido. Você vai encontrar uma resposta de 3,5 quilogramas, tá? O que implica que para você obter essa mesma quantidade de energia, 1 quilo de querosene libera essa quantidade de energia. Para você queimar hidrogênio e obter essa mesma quantidade de energia, vai ser necessário queimar 3,5 quilogramas de hidrogênio. O outro conceito que a gente vai passar para ele agora, é o conceito de entalpia. O que a gente chama de entalpia? Entalpia é uma grandeza
expressa em unidade de energia, que pode ser quilocaloria ou quilojoule, por exemplo, que informa a quantidade de energia desse sistema, que poderá ser transformado em calor em um processo constante. Na verdade, não é possível calcular a quantidade de entalpia, a quantidade de energia de um sistema. O que se calcula e tem tabelado é a sua variação. Aí é só você lembrar, o triângulozinho na frente implica o quê? Variação. E como que você calcula a variação de alguma coisa do sistema? É verificando, é fazendo a diferença do sistema final menos o sistema inicial. Então, se você mede a entalpia do sistema inicial menos a entalpia final, você tem a variação de entalpia. Aí você tem condição de identificar se o sistema absorveu ou liberou calor. Então, vamos aqui, ó, nesses processos aqui, como que a gente representa em forma de gráfico, de diagrama, esses dois processos, tanto o endotérmico quanto o exotérmico. Aqui, numa reação química, o que a gente tem antes, nós chamamos de reagente. O que forma, nós chamamos de produto. Aqui, eu tenho o esquema que indica o quê? A gente tem a entalpia em função do caminho da reação, ou seja, o tempo da reação. Aqui eu tenho a quantidade de entalpia dos produtos e aqui eu tenho a quantidade de entalpia dos reagentes. Então, numa reação química, os reagentes se transformam em produtos. Percebam que aqui eu tinha uma quantidade de energia e aqui outra quantidade. A energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Então, quando eu venho aqui, ó, e faço esse cálculo, energia dos produtos menos a energia dos reagentes, eu vou ter um número menor para diminuir um número maior. Quando eu diminuo quando eu faço a soma algébrica de um número maior de um número menor, o resultado vai ser o quê? Negativo. Então, como nesse caso aqui eu vou ter um resultado negativo, eu vou dizer que negativo é menor do que zero. Então, a entalpia aqui vai ser menor do que zero, nos processos exotérmicos. Agora, vamos verificar o diagrama de um processo endotérmico. De novo, reagente, o que a gente tem antes, quantidade de energia ou entalpia dos reagentes, produto, que é o que foi formado, né, depois do fenômeno ocorrer. A entalpia dos produtos está aqui. Perceba que ela é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, nesse caso, quando eu ponho entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial, eu vou ter um número maior, diminuindo um número, descontando dele um número menor. Então, eu vou ter um resultado que? Positivo. Ou seja, maior do que zero. Então, nesse caso, eu tenho um gráfico que representa, um diagrama, né, que representa um processo endotérmico. Então, só para você botar o olho assim, ó, em termos de representação de diagrama, quando você... Vou mudar a cor aqui para ficar mais bonitinho e mais fácil de visualizar. Então, quando você observar um diagrama desse, se você quiser saber se ele representa um processo endotérmico ou exotérmico, ou você olha se o ΔH se é positivo ou se é negativo, ou então você olha quem tem mais energia, produto ou reagente. Se o produto tem mais energia do que o reagente, o processo vai ser endotérmico, vai precisar de calor. Essa foi a quantidade de calor necessária para esses reagentes se transformar nesses produtos, certo? Agora, em termos de gráfico,
né, mais uma vez, reforçando a representação, né, a parte representacional da termoquímica. Aqui, ó, eu tenho um processo exotérmico. Lembra que eu observei aqui, ó, reagente tem mais energia do que os produtos. Então, o calor, o reagente se transforma em produto, a quantidade de calor que sobra é dispensado para o meio ambiente. Como que eu represento isso em termos de equação química? Como que eu represento isso em termos de equação química? Em termos de equação química, eu vou ter o seguinte, olha. Aqui eu tenho os reagentes, e aqui eu tenho os produtos, e aqui eu tenho a quantidade de calor que foi produzida nessa reação. Eu posso representar também de uma maneira diferente. Em vez de escrever mais, eu posso colocar ΔH, que é igual a menos 92,2 kJ. É outra forma de representar também. Agora, vamos aqui no processo endotérmico. No processo endotérmico, produto tem mais entalpia do que os reagentes. E aí, o ΔH, veja que o ΔH aqui é maior do que zero. E como que você pode representar isso aqui, ó? Aqui você tem um reagente que precisa dessa quantidade de calor para formar esses produtos. Ou você pode representar dessa maneira. Reagente formando produto, e em vez de você escrever a energia que precisa aqui do lado dos reagentes, você coloca ela, variação de entalpia, e coloca o sinal o quê? Positivo. É uma forma representacional de fazer isso aí. Só para ver se vocês estão firmes aí mesmo e compreenderam o que eu disse. Reação exotérmica é aquela na qual a liberação de calor, sim ou não, a diminuição de energia, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos e a variação de entalpia é negativa. Vamos ver se você acertou? Ocorre liberação de calor, sim. Se ocorre liberação de calor, tem diminuição de energia no sistema. A entalpia dos reagentes é maior, por isso que libera a quantidade de calor que sobra. A variação de entalpia é negativa, sim, porque a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Então, nós estamos aqui com essa perspectiva. A outra, considerar o gráfico seguinte. Vamos olhar essa questão também. De cara, você vai ver aqui, ó, o reagente maior do que o dos produtos. Como é que eu sei, professor, onde que está o reagente e onde que está o produto? Quem vem antes da seta é reagente. Quem vem depois da seta é produto. Então, só você lembrar, antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Quem tem mais energia aqui, ó? Os reagentes. Então, essa reação, depois que ela acontecer, ela vai liberar calor para o meio. Então, de acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa respectivamente as lacunas abaixo, ou seja, os termos, né? Que completa as lacunas abaixo. Então, essa variação de entalpia, ela é negativa e a reação é uma reação o quê? Exotérmica. Os fatores que influenciam a velocidade da reação é os estados físicos dos materiais, a variedade alotrópica da substância. Por isso que na hora de escrever uma reação química, é fundamental que você indique os estados físicos nos quais as substâncias... Isso aqui é líquido, tá, gente? É um L. Olha, vamos ver aqui, ó, os estados físicos nos quais os produtos que estão reagindo estão formando. E quando se trata de variação alotrópica, é quando você tem uma mesma substância formado por o mesmo elemento químico formando substância diferente. É o caso da grafite e do diamante, tá? Que são variedades alotrópicas. Bom, aqui tem as referências, né, do material que eu utilizei para elaborar essa aula.
Espero que você tenha compreendido o conceito de calor e de entalpia. Muito obrigada e te aguardo na próxima aula.